Olá, vamos falar de um julgado do informativo 823 que trata sobre direito digital. Mais especificamente, fala da questão da moderação de conteúdo realizada pelo provedor de aplicação. Então, nós estamos aqui na lei que é chamada de Marco Civil da Internet, certo? E o destaque, exatamente como consta no site, ele diz o seguinte: é legítimo que um provedor de aplicação de internet, mesmo sem ordem judicial e por iniciativa própria, retire de sua plataforma determinado conteúdo quando este violar a lei ou seus termos de uso. E a discussão foi a seguinte: eu tenho o artigo 19 da lei, e esse artigo 19 ele fala lá, né, da liberdade de expressão, tá, impedir censura e que só pode ser responsabilizado depois que foi notificado, né, por ordem judicial, foi intimado por ordem judicial específica e não cumprir. Beleza. O raciocínio aqui do Inteiro Teor foi bem interessante, que eles falam o seguinte: as plataformas têm todo o incentivo para cumprir não apenas a lei, mas, fundamentalmente, os seus próprios termos de uso. Desde que, né, os seus termos estejam em conformidade com o ordenamento jurídico. E isso para quê? Objetivando evitar, mitigar ou minimizar eventuais contestações judiciais ou mesmo extrajudiciais. Trata-se aqui do que a gente chama de autorregulação regulada. Trata-se de espécie, palavras do próprio julgado. Trata-se de espécie de autorregulação regulada, autorregulação ao observar suas próprias diretrizes de uso, regulada pelo Poder Judiciário nos casos de excesso e ilegalidade porventura praticados. Então, isso que significa autorregulação regulada, certo? E aí o que acontece é o seguinte: essa retirada por iniciativa do próprio provedor de aplicação pode ser reconhecida como uma atividade ilícita de compliance interno da empresa, que estará sujeita à responsabilização por eventual retirada indevida também. É uma retirada que venha a causar prejuízo injustificado ao usuário, porque tem muita gente hoje que faz renda e que vive até de internet, né? As postagens não podem simplesmente serem eliminadas de forma abusiva. Inclusive tem um nome para isso, que é o que a gente chama de shadow banning, né? Que é shadow de sombra, banning de banimento. Então ele até menciona isso aqui, olha. No tocante à prática de shadow banning, também conhecido como banimento às sombras, que consiste na moderação de conteúdo por meio de rebaixamento em sistemas de recomendação ou banimento de difícil detecção pelo usuário, que são vedadas, né? São vedadas em documentos regulatórios, ressalvadas exceções bastante limitadas, reconhecida a assimetria informacional e a hipossuficiência técnica do usuário. São exemplos de shadow banning, ele dá exemplos aqui. A exclusão de comentário postado em provedores que permanecem visíveis pelo remetente. O cara vê lá, a postagem dele tá ali, ele vê, mas ninguém mais vê, só ele. Outra coisa também, a diminuição no tráfego de pesquisa, a redução de alcance do conteúdo, né, das publicações. E aí, nesse sentido, em tese, pode caracterizar aí ato ilícito, arbitrariedade ou abuso de poder desse provedor de aplicação. Então, o shadow banning ele não é admitido. Então, no Brasil, a proteção do usuário contra a prática de shadow banning pode ser extraído das normas que estão na Lei 2.965, que é a chamada Lei do Marco Civil da Internet. E aqui ele fala: dar interpretação restritiva ao artigo 19, no sentido de que tal norma somente autoriza a retirada de conteúdo da plataforma mediante ordem judicial, constitui duas impropriedades. Primeiro, porque dá à lei um sentido que ela não tem.
pois as hipóteses ali previstas não excluem nem proíbem que as plataformas retirem conteúdo que seja ilegal ou que ofenda seus termos de uso. E a segunda impropriedade, porque vai de encontro ao esforço que a comunidade nacional e internacional, também o poder público e a sociedade civil, empresas também entram aí, tem realizado na busca aí de uma internet livre de desinformação, chamadas as fake news, e também livre de práticas ilícitas, protegendo aí crianças e adolescentes, fortalecendo aí os princípios da liberdade, direitos humanos, universalidade, privacidade, neutralidade, inovação e autonomia informacional. Então, tem que ser interpretado da devida forma o artigo 19. Não está esse artigo 19 vedando a retirada por iniciativa do próprio provedor de aplicação, desde que ele não realize por meio dessa retirada um shadow banning, que aí seria um ato que pode prejudicar aquele que postou o conteúdo de forma a gerar até um ato ilícito passível de indenização. Certo? Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro aqui as informações sobre esse julgado. Muito obrigado pela paciência, pelo seu tempo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.